Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para dar continuidade à leitura com comentários que nós fazemos do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, utilizando aí a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Meu nome é Fernanda Borges. Esses vídeos são realizados para o Cultivadores do Evangelho, mas estão disponíveis a todos vocês que queiram dele fazer uso. Na semana passada, nós fizemos a leitura da parte da oposição da ciência e vimos alguns questionamentos, algumas objeções que eram feitas, tendo por fundo e tentando ser justificado a parte da ciência que não aceita, que não considera o espiritismo. Esse vídeo foi o da semana passada. Nessa semana nós vamos estudar as falsas explicações dos fenômenos. Quando Kardec ele elabora para nós esse opúsculo, né, que ele é um pequeno livro que ele vem tratando de objeções que eram muito comuns na época, a ideia central era retificar algumas ideias falsas devido ao pouco conhecimento do Espiritismo. Ele é um livro de 1859, logo após, né, a divulgação e a venda que teve do livro dos Espíritos, e surgiram então muitas dúvidas, muitos questionamentos, e Kardec elabora para nós essa obra e indica no livro dos Médiuns como sendo sequência, após a leitura do livro dos Espíritos, fazermos a leitura do que é o Espiritismo, ou até mesmo antes, para aqueles que têm interesse em saber o que é o Espiritismo e, a priori, por não conhecer, por ter algumas objeções, não estão dispostos a se dedicarem um tempo para o estudo dessa ciência. Então, daí deriva o estudo desse o que é o Espiritismo. Nesse capítulo, que Kardec continua com o diálogo com o cético, ele traz para nós algumas questões, que é as questões da alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superexcitação cerebral, estado sonambúlico de médiuns. Então, depois das questões que o cético trata com Kardec, ele levanta algumas hipóteses, falando que aqueles fenômenos, tudo que acontecia, essa comunicação, não teria que ser necessariamente dos espíritos, como estavam falando, mas que podia ser dessas questões aqui que ele levantou. No livro dos Espíritos, na parte de introdução, que é um texto elaborado por Kardec, colocado ali no início, é uma introdução longa, no início do livro dos Espíritos, no item 4 e no item 6, Kardec também vai tratar a respeito de algumas questões que estão aqui nessa parte, nessa etapa que nós vamos fazer essa leitura. Nós vamos intercalando os textos à medida que a gente avançar. Então, o cético, ele faz a seguinte pergunta para Kardec. É contra os fenômenos provocados que a crítica mais se opõe. Deixando de lado toda suposição de charlatanismo e admitindo a mais completa boa-fé, não se pode pensar que os médiuns sejam vítimas de uma alucinação? Kardec. Ignoro se já conseguiram explicar claramente o mecanismo da alucinação. Tal como a entendem, ela não deixa de ser um efeito muito singular e digno de estudo. Porque então, aqueles que por meio dela pretendem explicar os fenômenos espíritas, não possam antes apresentar as explicações de tais fenômenos? Há, além disso, fatos que escapam a essa hipótese. Quando a mesa ou o outro objeto se move, se ergue ou bate, quando se desloca à vontade no quarto, sem que ninguém lhe toque, quando se destaca do solo e fica suspensa no espaço, sem ponto de apoio, enfim, quando se quebra ao cair,
Por certo, isso não resultará de uma alucinação. Supondo que o médium, por efeito da sua imaginação, creia ver o que não existe, será possível que todos os presentes sejam vítima da mesma vestigem? E quando o mesmo fato se reproduz por toda parte, em todos os países, nesse caso, a alucinação seria um fenômeno bem mais prodigioso que o próprio fato. Então, Kardec aqui ele traz, para nós várias questões, ele questiona a respeito da validade dessa objeção, considerando que ainda não tinha todos os resultados referente à questão das alucinações e que elas eram coletivas e que aconteciam em diversos países. Então, por isso, elas não tinham caráter ali de serem verdadeiras, com referente ao fato das mesas. Se estava todo mundo vendo, como que podia todos terem alucinação ao mesmo tempo, no mesmo momento, e aquelas alucinações se repetirem em diversos outros países? Então, se assim fosse, esse fato por si só era muito mais surpreendente que considerar que ali existia uma inteligência invisível aos nossos olhos, manipulando aqueles fenômenos, Seguindo, o cético, nós estamos no diálogo com o cético, ele faz a seguinte questão: admitindo a realidade do fenômeno das mesas que giram e respondem por batidas, não será mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, do fluido magnético, por exemplo? E aí Kardec dá a seguinte resposta para ele, que nós também vamos encontrar nesse livro, o Livro dos Espíritos, na parte da introdução. Kardec também vai falar a respeito dos fluidos, que a priori, quando tudo começou, ele também considerou essa possibilidade de ser ali um fluido magnético. Lembrando que Kardec foi, por 35 anos, estudante dessa ciência, que é o magnetismo. E aí depois, na sequência também, nós vamos estar lá, teoria magnética e a do meio ambiente. Aliás, na parte de introdução, ele considera como sendo esta questão as duas objeções que realmente merecem serem tratadas porque apoiam em teorias racionais. Ele coloca que admite uma realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas exclui a intervenção dos espíritos. Com relação a essa objeção, ele está admitindo que de fato existe ali o fenômeno, ele só está anulando a interferência dos espíritos, e que a priori foi também uma consideração, uma hipótese levantada por Kardec antes dele aprofundar no conhecimento. Então vamos ver o que Kardec responde aqui para o cético. Tal foi o primeiro pensamento que tive, como tantos outros. Se tudo se limitasse a esses efeitos materiais, não há dúvida de que poderiam ser explicados desse modo. Mas quando esses movimentos e golpes nos deram prova de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, chegou-se à seguinte conclusão: se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Ora, poderão tais fenômenos ser produzidos por um fluido, sem se admitir que esse fluido seja dotado de inteligência? Quando vedes os braços do telégrafo fazerem sinais transmitindo o pensamento, compreendeis perfeitamente que não são esses braços de ferro ou de madeira que são inteligentes, mas sim que é uma inteligência que os faz mover. Dá-se o mesmo com a mesa. Dão-se ou não efeitos inteligentes? Eis a questão. O que contesta são pessoas que nada viram ainda, mas que, a despeito disso, se apressam a tirar conclusões segundo suas próprias ideias, ou baseadas, quando muito, em observações superficiais. Quando a gente vai lá para a parte da introdução,
no item 16, teoria magnética e a do meio ambiente, Kardec nos diz que se esses fenômenos eles ficassem só por conta dessas mesas que giram, dessas mesas que levantam, e não respondesse a nenhum questionamento, porque depois foram fazendo perguntas, e essas mesas elas foram respondendo de forma através da semantologia, da tipologia, se não tivesse acontecido isso, esse fenômeno teria ficado para o estudo do campo da ciência física. Mas como demonstrou ali haver inteligência, foi estudado para saber o que de fato ocorria. Ele era muito observador, Kardec sempre foi muito observador. E algo que ele fazia e que a gente precisa estar levando para o nosso dia a dia é não tirar nada, nenhuma conclusão precipitada, né? Antes de estudar, verificar, apropriar do conhecimento, não tirar nenhuma conclusão precipitada. O nosso visitante, o cético, ele continua então com as suas objeções e ele formula a seguinte questão: pode-se responder que, se há um efeito inteligente, esse não passa de um reflexo da própria inteligência, seja do médium e seja de quem interroga, ou mesmo dos assistentes, visto que a resposta recebida está sempre no pensamento de alguém. Essa é a segunda questão que está lá no item 16, a teoria magnética e a do meio ambiente, né, que está referindo ao meio ambiente, e que são consideradas, né, como a gente já disse, objeções válidas por estarem fundamentadas de modo racional e por aceitarem os fatos. Aqui, então, ele sugere que está ali no pensamento. As respostas, elas são no pensamento daqueles que estão presentes naquele momento, ou em algum pensamento de alguém naquele momento. E aí Kardec fala para nós o seguinte: é ainda um erro, oriundo da falta de observação. Se os que assim raciocinam, se tivesse dado o trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, não deixaria de reconhecer, a cada passo, a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Aliás, como conciliar essa tese com as respostas obtidas, levando-se em conta que muitas delas estão fora do alcance intelectual e da instrução do médium, respostas que contradizem suas ideias, desejos e opinião, ou que frustram completamente as previsões dos assistentes. Quando os médiuns escrevem uma língua que não conhece, ou mesmo na própria língua, quando não sabem ler e nem escrever. À primeira vista, esta opinião nada tem de irracional, convenho, mas é desmentida por fatos de tal modo numerosos e concludentes, que, diante deles, a dúvida já não é possível. Além disso, mesmo se admitindo essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria muito mais prodigioso. Pois que, então, o pensamento poderá refletir-se sobre uma superfície como a luz, o som, o calórico? Em verdade, havia nisso um motivo para a ciência exercer a sua sagacidade. E depois, o maravilhoso seria ainda maior, porque achando-se presente 20 pessoas, será o pensamento desta ou daquela que é refletido, ou desta ou daquela outra. Tal sistema é insustentável, sendo realmente curioso ver-se os contraditores se empenharem na busca de causas 100 vezes mais extraordinárias e incompreensíveis do que aquelas que lhes são apresentadas. O cético continua e aborda a seguinte questão: não se poderia admitir, segundo a opinião de alguns, que o médium se acha em estado de crise e goze de certa lucidez que lhe dá a percepção sonambúlica, espécie de dupla vista, e que explicaria a ampliação momentânea de suas faculdades intelectuais? Por que razão, dizem, as comunicações obtidas pelos médiuns não vão além do alcance do que nos dão os sonâmbulos? Nessa questão, há aqui um diálogo entre a teoria, né, a ciência do sonambulismo,
que era muito vigente na época, da qual Kardec era adepto, né? Kardec, por 35 anos, ele estudou o sonambulismo. E ele coloca para nós uma nota na Revista Espírita de 1858, deixa eu só, isso mesmo, na edição de março, e ele vem falando do magnetismo e espiritismo, e ele vem tratando alguns desses assuntos e vem colocando essas duas ciências, o magnetismo e o espiritismo, como ciências gêmeas. Como a primeira, ela causou ali um ambiente propício para que a segunda, que no caso é o espiritismo, viesse a ganhar força, viesse a nascer e ter todo esse campo fértil. Então, ele não se coloca em oposição, mas sim ele traz e fala que essas duas ciências não seria possível explicar uma fora da outra. Porém, a questão do sonambulismo, ele trata da alma. No sonambulismo, quem manifesta, quem provoca, né, no caso, esses fenômenos dos quais ele retratava, é o espírito do médium e não o espírito de terceiro. Então, é com esse diálogo, é com essa questão que Kardec vai nos promover a resposta. É ainda um desses sistemas que não resiste a um exame aprofundado. O médium não se acha em crise, nem dorme, mas está perfeitamente acordado, agindo e pensando como todo mundo, sem nada apresentar de extraordinário. Certos efeitos particulares deram lugar a essa suposição. Porém, quem não se limitar a julgar as coisas por uma só face, reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-lo com sonâmbulo, sendo a completa independência do seu pensamento demonstrado por fatos da maior evidência. Pondo de lado as comunicações escritas, qual o sonâmbulo que fez alguma vez sair um pensamento de um corpo inerte? Qual deles foi capaz de produzir aparições visíveis e mesmo tangíveis? Qual fez um corpo pesado se mantivesse suspenso no ar e sem ponto de apoio? Será por efeito sonambúlico que o médium desenhou um dia em minha casa e na presença de 20 testemunhas um retrato de uma jovem morta havia 18 meses e a quem ele não conhecera, retrato reconhecido pelo pai da moça presente à sessão? Também será por efeito sonambúlico que uma mesma responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente? Por certo, se admitirmos que o médium se acha em estado magnético, parece-me difícil acreditar que a mesa seja sonâmbula. Dizem ainda que os médiuns só falam com clareza daquilo que é conhecido. Entretanto, como explicar o fato seguinte e sem outros do mesmo gênero? Um dos meus amigos, excelente médium escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele tinha perdido de vista havia 15 anos ainda pertencia a este mundo. Respondeu o espírito: sim, ainda vive, mora em Paris, rua tal e número tal. Ele foi e encontrou a pessoa no lugar indicado. Seria isso uma ilusão? Seu pensamento jamais poderia sugerir-lhe tal resposta, porquanto tenho em vista a idade da pessoa por quem ele perguntava. Havia toda a probabilidade de ela não existir mais. Se em certos casos vemos respostas combinarem com o pensamento de quem pergunta, será racional concluirmos que isso seja uma lei geral? Nisso, como em todas as coisas, são sempre perigosos os juízos precipitados, porque podem ser desmentidos pelos fatos que ainda não se observaram. Então, quando nós nos propusemos a fazer o estudo da ciência espírita, o espiritismo, a doutrina espírita, ela é ciência e filosofia. É necessário que nós sejamos comprometidos com a verdade, que nós possamos ir direto à fonte. E nesse caso, a fonte
está na codificação, aquelas obras preparadas por Kardec, que vai nos orientar, que vai nos falar com veracidade como agir, como entender, né? Que vai falar para nós de onde viemos, quem somos, para onde vamos, que são as respostas das quais, estudando o Espiritismo, nós vamos chegar à compreensão. A leitura de todas as demais obras, elas são de muita importância, existe muita literatura espírita de qualidade. No entanto, a base, ela é fundamental para que a gente possa ler sem preconceito, ler aproveitando o fundo da mensagem e não a forma, as demais obras. Fica aí a dica para a gente poder continuar estudando. No próximo vídeo nós estaremos falando que não basta que os incrédulos vejam para que se convençam, e a boa ou a má vontade dos espíritos para convencer. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até lá!